Estamos de volta logo após os nossos comerciais e nós vamos abrir esse segundo bloco conversando com o nosso repórter Josenaldo Júnior, do portal Tailândia, ali do Nordeste do Pará, e nós iremos conversar sobre a interceptação que a Polícia Federal fez de quase 300 quilos de drogas que foram apreendidos esta semana. Josenaldo, bom dia. Muito bom dia, Ricardo. Bom dia ao pessoal da TV Princesa do Vale, sempre ligados no melhor do noticiário da região aí no Ceará. Sim, trazendo informações aqui para essa audiência. Muito bem, Josenaldo, muito obrigado mais uma vez, em atender o nosso convite, em estar conosco e nos trazer essas informações preciosas sobre a repercussão, dessa apreensão de quase 300 quilos de droga que a Polícia Federal realizou. Eu queria já trazer aqui, pedir para você comentar conosco, como tem sido a recepção dessa apreensão, tanto para a questão da Igreja Quadrangular, o avião pertencia aí à Igreja Quadrangular, e também sobre a questão política, O ex-deputado federal Josué, ele era tio da senadora Damares Alves. Então, qual a repercussão, Josenaldo, tanto na questão da igreja e quais são essas informações, como tem repercutido tudo isso aí? Exatamente. Ricardo, o que acontece? O pastor Josué Benson, ele é o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui no Pará. É uma das denominações mais antigas aqui do estado e que tem o maior número de membros, uma das igrejas com o maior número de membros aqui no estado do Pará, inclusive na capital Belém, onde ocorreu a apreensão, é uma das maiores igrejas na capital aqui do estado. Ocorre que ele também é tio da ex-ministra, atual senadora Damares Alves. A Damares, inclusive, chegou a publicar em uma rede social informações, uma nota sobre essa questão da apreensão dessa aeronave lá em Belém. Então, por todo esse contexto, a notícia circulou o país inteiro, os principais veículos de notícia, os principais sites do Brasil noticiaram a apreensão desta aeronave, que é um avião monomotor Bonanza. Nesse avião, nessa aeronave que foi apreendida ali em um hangar particular no aeroporto aqui de Belém, tinha 290 quilos de uma droga denominada de skunk, que é um tipo de maconha concentrada, uma super maconha. Essa apreensão aconteceu no último sábado, dia 27, e repercutiu muito porque as pessoas envolvidas, além do próprio fato intrigante de ser uma aeronave pertencendo a uma igreja evangélica, também são de figuras ligadas à política, tanto aqui no estado do Pará, quanto a nível de Brasil. Por isso chamou tanta atenção. Agora, a igreja, ela nega categoricamente a sua participação nesse crime e se pronunciou, dizendo que inclusive tinha sido a denunciante quando soube desse fato de que a aeronave estava sendo usada para cometer tráfico interestadual de drogas. Essa versão, no entanto, foi desmentida. Logo que a Polícia Federal publicou as informações, ela deu conta de que, na verdade, essa ação fez parte de informações colhidas através da inteligência da própria Polícia Federal e que não foi uma denúncia que teria partido da própria igreja. Então tem essa controvérsia aí. Você vê nas imagens a quantidade de drogas que foi apreendida ali, já depois colocada em uma caminhoneta, mas todo o espaço da aeronave estava sendo utilizada para colocar essa droga, a maconha, a super maconha, chamada de skunk. Inclusive, um dos bancos de um piloto, a imagem da aeronave aí, uma aeronave monomotor, Bonanza, o modelo dela é um Bonanza, uma aeronave bastante utilizada, e a aeronave estava completamente cheia de droga, tinha espaço ali basicamente para o piloto, talvez mais uma pessoa no máximo, porque estaria completamente carregada com essa droga. Então, a igreja negou completamente, de que faria parte desse esquema criminoso. Ela diz que a aeronave é usada principalmente para o transporte de pastores pelo estado do Pará, um estado muito grande, como se sabe, é o segundo maior estado em território no Brasil, o segundo maior estado, ficando atrás apenas do Amazonas, e aí é usado para o transporte
desses pastores e foi pega de surpresa com essa informação e logo que soube teria acionado as autoridades, é a versão da igreja. O piloto do avião, ele nem chegou a ser preso, não é verdade, Josenaldo? Exatamente, o piloto não chegou a ser preso, a Polícia Federal entendeu que ele não teria participação nesse crime, né, que ele seria só mais uma vítima, e ele não foi preso. Nessa ação, apenas uma pessoa foi presa pela polícia, está sendo investigada, junto com a droga foi apreendido também o aparelho celular dessa pessoa e apontada como responsável por esse tráfico interestadual, e esse inquérito vai apontar realmente, aí vai tentar saber quem estava enviando essa droga que iria de Belém para Petrolina, em Pernambuco, já aí no Nordeste, e a Polícia Federal vai tentar entender toda essa história, né, para saber quem estava mandando a droga, se a droga pertencia a esse rapaz que foi preso ou a quem ela pertencia, e todos os envolvidos nesse crime. Crime que repercutiu muito, né, porque envolveu a questão religiosa, a questão política, né, e sempre quando se dá nessas esferas, chama muita atenção da sociedade. Aí, Josenaldo, em Tailândia, né, e no estado, né, no Pará, qual a sua percepção, pensando agora aqui na questão religiosa? Porque, queira que não, é um choque muito grande. É o avião de um dos fundadores aí da igreja, né? Alguém que tem ligação direta com uma igreja, o avião pertencia à igreja. É um negócio que realmente levanta muitas dúvidas, né? Por parte da população, dos membros da igreja e até de outras formas de fé. Então, assim, como você tem visto essa repercussão dentro do ambiente religioso? Pensando também aqui, Josenaldo, naquelas pessoas que procuram uma igreja em busca de um auxílio, de um amparo, né, buscando realmente ter um conforto espiritual e se depara com uma informação como essa, é chocante. Então, assim, qual a sensação que você tem percebido, o sentimento das pessoas nesse viés religioso? Então, Ricardo, de certa maneira, a Igreja Quadrangular aqui ela é muito grande, né? Ela possui uma membresia grande em todo o estado do Pará, aqui em Tailândia, inclusive. Né? E o pastor Josué Bengtson, que é ex-deputado, inclusive, federal, e a família do Josué Bengtson, eles contam com um certo respeito, uma certa credibilidade, né, das pessoas da Igreja Quadrangular, né, que os respeitam bastante, eles têm esse vínculo mais direto. Então, de certa maneira, a gente percebe que a comunidade da fé, principalmente a Igreja Quadrangular aqui, acredita realmente na versão da igreja, na versão de que eles não sabiam, não tinham conhecimento de que a aeronave estava sendo usada para crime nessa ocasião. Então, de certa maneira, eles ainda têm aqui esse respaldo, essa credibilidade em acreditar que a igreja desconhecia esse fato de que o avião estava sendo usado para transportar drogas. Agora, de maneira geral, né, o Josué Bengtson, né, o pastor Josué Bengtson, ele teve um mandato cassado em 2020, né, no envolvimento aí na chamada máfia das ambulâncias, né, uma situação realmente muito complicada que levou à cassação do seu mandato. Então, nessa parte política, né, existe aí essa problemática. Agora, já na parte religiosa, na parte ali da fé, eles realmente gozam desse aspecto positivo aí da igreja, dessa confiança da membresia de muitas igrejas. Então, não abalou muito, de certa maneira, né, eles consideraram que foram pegos de surpresa, né, e a membresia acredita de certa maneira. Nós não estamos aqui para dizer se eles sabiam ou não sabiam, né? Fato é, Ricardo e audiência aqui do programa, o que acontece? É difícil você emprestar sua aeronave para alguém que você desconheça, né? Ou qualquer bem que seja. Pode não ser um avião, mas pode ser uma casa, pode ser um objeto, uma motocicleta, um carro, um veículo. Você emprestar para quem você não conhece é muito complicado. Nesse caso, eles disseram que não sabia que a aeronave estava sendo usada à revelia, né? Sem o conhecimento deles. Agora fica aí uma lição, né, de cuidar muito bem dos seus objetos, seja um avião, seja um carro, uma moto, uma bicicleta, porque ela pode estar sendo usada. A gente quer sempre dar o benefício da dúvida, né, de que as pessoas são inocentes, de que elas realmente não têm nada a ver com um fato criminoso. Mas fica sempre a lição de que nós precisamos cuidar muito bem dos nossos objetos, daquilo que nos pertence,
porque isso pode acabar, às vezes você querendo fazer um favor, ajudar, pode acabar prejudicando a pessoa que está tentando ajudar, né? Muito bem, Josinaldo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, pelas informações, né, a repercussão de todo esse caso e como está sendo tratado pela Polícia Federal, pela própria igreja e a população, né? E, de certa forma, o país foi também surpreendido, né, com essa apreensão de quase 300 quilos de droga. Isso é muita, né? É muita droga, né? Em uma só apreensão. Então, muito obrigado. Olha, um forte abraço para você, um forte abraço aí para a sua equipe que tem prestado um grande serviço de comunicação, não só aí no estado do Pará, né? Na cidade de Tailândia, mas para o mundo. Então, muito obrigado. Deus te abençoe, viu, Josinaldo? Muito obrigado, estamos aqui sempre à disposição, esperamos voltar, inclusive aqui as notícias sobre a aeronave, transporte de ouro clandestino e ilegal, por exemplo, com aeronaves é muito constante. Essa semana a Polícia Federal também, junto com o IBAMA e outros órgãos de fiscalização, já fizeram operações também aqui, prendendo outras 3 aeronaves em outra região do estado do Pará aqui, esses já envolvidos com o minério ilegal em terras indígenas, então a gente procura apurar essas informações e trazer sempre mais informações aqui para toda essa audiência do JV Notícias. Muito bem, o JV Notícias está à disposição também para compartilhar informação, Josinaldo, com todo o trabalho que vocês têm realizado aí. Muito obrigado, um forte abraço e Deus te abençoe. Nós conversamos aqui com o repórter Josinaldo Júnior, ele é o fundador do portal Tailândia, ali no município de Tailândia, né, no nordeste do Pará, e ele trouxe para nós informações quentíssimas a respeito da investigação, da apreensão de quase 300 quilos de drogas que a Polícia Federal realizou, né, nesses últimos dias, né? E quase 300 quilos de droga que seria levada, né, seria conduzida ou transportada, melhor dizendo, para possivelmente Petrolina, ali em Pernambuco, sendo levada para fora do estado. E isso causou um grande impacto no nosso país e um choque, né? Porque envolve tanto alguém que está no mundo político, envolve também a religião e isso causa grande impacto nas pessoas. Então, muito obrigado, Josinaldo, Deus te abençoe e um forte abraço. Nós voltaremos a conversar em outro momento, né? Com novas informações, tanto sobre esse caso quanto outros casos que são de grande relevância para o nosso país.